Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio da Padoca da Saúde. Eu sou a Érica Sintra, consultora em inteligência estratégica para a área da saúde e idealizadora desse podcast. Hoje nós temos um convidado que eu vou confessar que eu tô assim, o coração tá numa batedeira. Tá numa batedeira desde manhã, porque é uma pessoa especialíssima. Eu tenho uma admiração profunda pela história dele, pelo homem que ele é. Ele representa um povo que eu sou apaixonada, que eu amo do fundo do meu coração. É um ativista excepcional, um cara que inspira, um cara que arrebanha, que tem uma trajetória linda, que tem uma estrela maravilhosa. Médico, urologista, especializado, tem fellowship em robótica, que são cirurgias minimamente invasivas. Se eu errar, depois você me corrige. Não. E apresento vocês, Osei, meu querido. Muito obrigada por você estar aqui. Você não tem noção o quanto eu estou feliz com a sua presença. Érica, que nada. Você me enche de orgulho, me emociona na minha apresentação, né, Érica? Você tem a capacidade, desde sempre, de ter uma presença muito irradiante, né? Quando você chega perto da gente com todo o carinho, com toda honestidade, com toda delicadeza e respeito também, com muito respeito, eu te falo que você irradia luz, presença, isso você traz só com a sua presença. Não Então, fala isso. quando você fala isso de mim, assim, a recíproca é verdadeira numa intensidade de 10 vezes, né? Oh, Assim, meu Deus você do me céu. coloca numa posição X, eu te multiplico vezes 10, que é o que eu Meu sinto. Deus, muito obrigada. Eu quando fico você- lisonjeada demais, lisonjeada demais. E você sabe que eu ensaiei muito para te fazer esse convite, né? Porque a Padoca da Saúde é bebezinha ainda, né? Ela acabou de nascer, a gente ainda não tem tantos inscritos, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir alcançar, né? E vai ampliar essa voz para muitos espectadores. E eu falei, gente, mas será que eu sei vai topar, né? Porque você já é um cara que já tá num nível assim de tudo, né? Eu sei, você é um cara muito querido, né? Muito requisitado, não só profissionalmente falando, né? Hoje você, inclusive, é coordenador de uma unidade avançada do maior grupo de Brasília, inclusive é o primeiro, né, em leitos no Centro-Oeste. Sim. E a gente sabe o peso dessa responsabilidade. E com um currículo tão brilhante, eu falei, gente, será que eu sei vai topar vir aqui trocar essa bola comigo e para falar sobre um assunto, né, o tema do nosso podcast hoje, né, que é a história preta e saúde e vida, né, que até arrepio. E muito obrigada, viu, de verdade, muito obrigada mesmo. E eu espero que você fique muito feliz aqui no nosso bate-papo, que a gente tem um compromisso em ser o que a gente é. Esse é o único compromisso, de autenticidade acima de qualquer coisa. Érica, você me traz isso. É assim que eu me sinto perto de você sempre, você sabe, né? Nossas trocas, elas foram enormes, né? Profissionalmente falando, a gente sempre conversou muito, Érica, É verdade. muito. Então, assim, de todas as relações profissionais que a gente teve, e a gente sempre, como a gente estava brincando agora no começo, no briefing, a gente senta para conversar, as conversas se estendem. E isso, Érica, pode ter certeza que é uma habilidade sua, que você tem, que eu adoro, eu gosto muito, mas é fruto dessa conexão, né? Dessa conexão. Então, quando você me faz um convite desse, Érica, assim, é um convite que me deixa, assim, radiante de vontade, fico lisonjeado mesmo, realmente lisonjeado, porque eu tenho você, Érica, há muito tempo como uma aliada, há muito tempo. Né? Eu sou, meu amigo, você pode ter certeza assim, que eu então, sou. assim, antes mesmo da gente conversar sobre o assunto, antes mesmo da gente ter a sensibilidade de pensar sobre esse assunto, eu já sentia de você, assim, um afeto pelas suas palavras e outras coisas que a gente conversa,
o tanto que você era alinhada minha, que você era sensível ao que eu sentia. E isso, pode ter certeza, não é um convite, é uma obrigação que eu me sinto de conversar com você sempre sobre qualquer coisa. Eu me sinto muito à vontade com você. Ufa! Bem, não sei nem como agradecer, eu sei. Vamos falar então daquilo que nos identifica, né? Que nos une, inclusive, que é sobre a história do povo preto, né? E quando a gente trata sobre esse assunto, querendo ou não, a gente vai ter que trafegar por alguns lugares que vai trazer dor. Mas é fundamental que a gente também visite esses lugares para que a gente possa passar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, né, para a nossa audiência, o quão importante é conhecer a história como de fato ela foi, e não como nos passaram nos livros escolares, o qual o pilar, o cerne disso tudo estava focado no eurocentrismo, né? O mundo moderno foi passado para a gente que as nossas heranças culturais eram todas europeias, o que não é verdade. Então, meu amigo, eu queria iniciar com um assunto que é extremamente doloroso, mas eu acho que ele é importante, né? A gente acha que a gente tem essa missão hoje, de falar sobre esse momento da história que o nosso país viveu, que foram quase 4 séculos de escravidão, que para mim foi o marco mais importante que esse país viveu, e nenhum outro evento, na minha opinião, ele foi tão definidor para a construção da nossa identidade. E no início da nossa conversa, você falou uma frase que é isso mesmo, a gente precisa entender o nosso passado para se reconhecer nesse presente e para desenhar, né, de forma diferente o nosso futuro. Porque a gente precisa fazer isso, né? É um dever. E aí, eu queria passar por alguns dados, um podcast que só a entrevistadora fala. Nada, Érica, nada. Que coisa feia. Nada, Érica, que nada. Mas eu tenho que passar alguns dados para a gente poder fundamentar tudo que vai vir adiante, né? Bem, a história do povo negro no Brasil, do povo preto no Brasil, começou necessariamente, obviamente, depois do nosso descobrimento em 1500, né, pelo Pedro Álvares Cabral. Em 1530 começou o processo de colonização no nosso país. Em 1535 chegaram os nossos primeiros, né, o primeiro navio, né, negreiro no nosso país, trazendo pessoas que foram literalmente tiradas da sua pátria, das suas origens, da sua cultura. E tudo começou, obviamente, porque a gente começou a produzir açúcar, né, que aliás é o primeiro commodity do país. Foi o açúcar, que antes era uma iguaria, né, depois massificou o consumo, porque obviamente as lavouras foram crescendo em função do trabalho escravo. E nessa linha do tempo, né, eu sei, a gente ficou 350 anos num país que foi o último a reconhecer, né, através da Lei Áurea, 1888, 13 de maio de 1888, então nós temos aí uma história de só 136 anos pós-Lei Áurea assinada, contra quase 400 anos de escravidão, aonde foram 5 milhões Perfeito. Né, do povo preto sendo traficado, né, dos seus países de origem da África. E a gente hoje é o segundo maior país do mundo, né, de população negra. Perde só para a Nigéria, hoje a gente tem em torno de 115 milhões
Considerando que o IBGE, parece-me que ele considera o povo negro a soma do preto mais o pardo. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Então, hoje nós temos 115 milhões, o que representa quase 54% da nossa população. Perfeito. Perdemos só para a Nigéria, que tem 190 milhões, e ganhamos da Etiópia, que são 105 milhões. Então, se tem um país que tem um povo preto, é o nosso, né? Que construiu tudo isso, que fez essa economia acontecer, que fez o que a gente é. E me revolta um pouco a gente não ter sabido disso, né? Quando a gente estava sendo lá alfabetizado. Isso é um desabafo. A escravidão no Brasil foi a tragédia humanitária de proporções gigantescas. O povo escravizado, ele foi arrancado do seu continente, ele perdeu a sua pátria, as suas origens, as suas referências. Ele sofreu um apagamento durante e sofre até hoje. Essa é a nossa história. E a gente precisa tomar posse dessa história para que a gente consiga reescrever isso de outra forma. E provocar os reparos necessários para o povo preto. Que não só reparos financeiros, né, assim, psicológicos, emocionais, culturais, de pertencimento. Meu bem, desculpa, mas eu precisava introduzir isso, porque contra fatos não tem argumentos. Né? Perfeito, Érica, assim, não tem mais perfeição nessa sua fala e nessa introdução, como os dados e tudo que você apresentou. E falando de economia também, Érica, assim, foi por mais de 4 séculos, o povo negro fazia parte da estrutura econômica. Você sabe, até por volta do finalzinho de 1800, as pessoas nas suas declarações de herança citavam as pessoas como commodities, como os bens, né? As pessoas negras eram bens das pessoas, das famílias, né? Então, isso fala como era tratado. A pessoa relatava que tinha fazendas, que tinha sacas de café, sacas de açúcar e que tinha 10 negros, que tinha 50 negras, que tinha 50 crianças negras, o tanto que é objetivação e como que as pessoas pensavam em tratar esse ser humano, a desumanização. A pessoa era tratada como um saco de café, a pessoa era tratada como um saco de açúcar, como uma fazenda, ou seja, tirava tanto a humanidade da pessoa a ponto de tratá-la como uma carroça, ou como o próprio animal, que muitas das vezes os corpos negros eram atravessados como animais. Que hoje em dia a gente briga tanto para o respeito ao ser humano, ao animal e tudo, e durante quase 4 séculos os seres humanos foram tratados ou como objetos inanimados ou como animais. Hoje em dia nem animal a gente destrata, né? Exatamente. Então você imagina durante todo esse tempo, né? E a história do povo negro é muito isso. Os detalhes dessa história que você falou são tão profundos, Érica, tão profundos, né? Que você falou uma coisa assim que arranca a história, a gente tem um escritor famosíssimo, né? Que é o Frantz Fanon, que ele fala pra gente que o racismo e essa colonização, ela não tirou pessoas, né? Ela tirou a subjetividade nossa. Perfeito. E nos mínimos detalhes, sabe, Érica? Até falando questão de orgulho, você me conhece, o tanto que eu tenho referências, o tanto que eu sou orgulhoso, questão do nome, né? Hoje em dia tem pessoas negras que têm o nome dos colonizadores, nenhum problema por isso, mas são pessoas que nunca vão saber sua origem. E tem coisa mais triste que isso, né? Muito, eu sei. Então, e isso é muito chocante, Érica, porque, por exemplo, sabe, trazendo um assunto para os detalhes, como eu estou te falando. Então, hoje em dia tem muitas pessoas que têm orgulho, por exemplo, de ter nomes italianos, nomes alemães, vai lá, tira o passaporte europeu, posta foto maravilhosa falando, às vezes a pessoa não conhece o bisavô, não conhece o tataravô,
mas tem um nome italiano e só por ter um nome italiano ela tem direito a ter um passaporte europeu. E as pessoas negras, que não sabem o nome, não sabem de onde vem, da onde originar a família da pessoa, isso mostra o recorte da subjetividade. Então, para aquela pessoa que fala que hoje isso é coisa da história antiga, isso é coisa do passado, eu pergunto assim, quantas pessoas negras você conhece? Quais são os nomes dessas pessoas negras? Então, mais uma vez, o tanto que eu sou orgulhoso de ter a possibilidade de, pelo menos em parte, conhecer essa minha história lá da profundidade, Érica. Eu tenho uma árvore genealógica desenhada pela minha família, da linha do meu pai, que tem mais ou menos, já mostrei isso para algumas pessoas, tem mais ou menos umas 84 linhas. Sensacional. O seu pai é de Gana. De Gana, África. Então, você imagina, eu sou uma pessoa negra retinta que eu sei 84 gerações da minha família. Meu Deus, isso é excepcional. Isso, Érica, tem gente que não sabe, que nunca pesquisou. Eu sou um. Eu tenho um grande amigo que você conhece também, o Carlos Watanabe, ele está tentando fazer isso, né? Com os familiares do Japão, já conseguiu algumas coisas, ele é muito, muito habilidoso, então está fazendo uma pesquisa, mas está na terceira, quarta linha. Eu conheço 84 linhas da minha árvore genealógica, assim, eu tenho o nome das pessoas. Isso é um resgate, né? Isso é um resgate. É olhar para trás, Érica, para a gente saber onde vai. Perfeito. A gente tem um símbolo africano, Érica, que chama Sankofa, que é um pássaro que tem o corpo virado para frente e a cabeça virada para trás. Nossa. Você entendeu? Então, é disso que a gente está falando, entendeu? Então, assim, é um caminho, sim, como você falou, de muita dor, é um caminho de muito aprendizado, mas quando a gente olha para trás e olha a dor, a gente consegue, e a gente tem hoje em dia habilidade, tem textos históricos, tem dados, tem material físico para a gente resgatar essa história e fazer essa sankofa, olhar com o pé para frente, a gente caminha para frente, mas com a cabeça, com o cérebro, com o pensamento, às vezes olhando para trás. Para resgatar essas referências, né? Sim. E resgatar as referências é vocês também tentarem, de alguma forma, restituir a importância de vocês, né? Porque é muito duro você ser extraído, você ser privado exatamente do que você colocou, das suas origens, da sua história, do seu povo. Quando você corta as suas raízes, né, a nossa tendência é literalmente você fica ao vento, né? Você fica sem norte, né? Você perde completamente a sua noção de ser. Você acha, eu sei, que você enxerga algum avanço? Vamos falar do nosso país, né? Você enxerga algum avanço, ou pelo menos você acha que já está tendo um movimento mais consistente no que diz respeito a essas discussões, de forma mais crítica com relação à nossa história? Tem. A gente... os avanços, Érica, da população negra, da população preta no Brasil são rodeadas sempre de muitos ataques, de muitos 2 passos para frente e 3 passos para trás, sabe? Assim, eu acho que a conta ainda está negativa. Concordo. Eu acho que a conta ainda está negativa em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Por quê? O racismo estrutural, institucional, ambiental, todas aquelas modalidades de racismo não foi coisas inventadas pela população negra. Então, se a gente não tiver grandes aliados e a luta for uma luta coletiva, no sentido de que todos os entes precisam participar desse processo, a gente sempre vai ter pequenos avanços que a gente vai comemorar, mas no processo decisório não é a gente que vai estar participando. Porque essa não é uma causa só do povo preto, né, Elci?
Essa é uma causa do humano, Isso, dos seres humanos, das pessoas que habitam esse planeta. isso. Então a gente teve algum avanço no Brasil, fruto de muito trabalho, Eric, muito, muito, muito sangue negro ao longo de vários anos. Vários anos. As pessoas que vieram atrás e pavimentaram essas decisões de qualquer natureza que a gente pode ter, política, econômica, em termos da saúde, que é a minha zona de conforto, são fruto de uma luta muito grande de muitas pessoas que estavam atrás, né? Muito se fala hoje de escritores negros, de escritoras negras, mas esse povo sempre esteve aí. Verdade. Sempre esteve. Então, pessoas citando, né? Fazendo uma referência muito grande a, por exemplo, Luiz Gama, né? Falando de história, falando de coisas que a gente não estuda, né? Luiz Gama, quantas pessoas lembram de estudar Luiz Gama na vida, sabe? Luiz Gama, Érica, foi um negro que nasceu por volta de 1830. Como ele foi um negro nascido aqui no Brasil, ele já estava regido pelaquela lei que os negros nascidos não são mais considerados escravos. Aos 10 anos de idade, ele precisou ser vendido pelo pai como escravizado de forma ilegal, porque o pai quebrou. E Luiz Gama, aos 18 anos, conseguiu comprovar que era um negro nascido livre. E ele construiu várias daquelas bases abolicionistas lá de André Rebouças e tudo, morreu 20 anos antes da lei que tentou, pelo menos, abolir a escravidão aqui no Brasil, né? Que até hoje a gente escuta ainda relatos, mas a bendita lei, ele morreu 20 anos antes. E Luiz Gama, que foi jornalista, foi advogado, e sabe qual era o grande trabalho dele? Ele pegava pessoas negras e trabalhava com elas para tentar trazer alforria e liberdade para elas. Às vezes ele conseguia, às vezes ele não conseguia. Mas sabe como ele construiu isso, Érica? Porque quando ele, aos 18 anos, uma forma que ele encontrou de participar do processo e de entender o processo e entender a dinâmica, ele era como se fosse um auxiliar de um escrevente de polícia. Foi um trabalho que ele arrumou. Então, ele, de forma muito estratégica, se blindou, porque ele estava sempre do lado da força de segurança, e, ao mesmo tempo, ele foi aprendendo aqueles processos jurídicos. Qual que é o ponto que eu quero chegar? É que os avanços nossos são avanços de muita gente. Eu estou citando mas tem trilhões de nomes de pessoas que estavam querendo avanço durante muito tempo. Mas uma coisa, claro, que a gente vai falar muito é que, muitas das vezes, o racismo estrutural, ele mina esses avanços. Então a gente, como eu te falei, dá 2 passos para frente e 3 passos para trás. Então, assim, a posição que eu estou agora no momento citando também Luiz Gama, que eu comecei a citar, ele era um cronista do jornal em São Paulo, assim, digamos, da Folha de São Paulo na época. Uhum. Aí, só que ele tinha uma forma, Érica, muito inteligente, assim, você já deve ter escutado falar, por exemplo, daqueles abolicionistas americanos, que o cara contava a história dele, de quanto ele estava lá na plantation e conseguiu fugir e tudo. Luiz Gama, ele tinha uma forma mais elegante, assim, ele escrevia em forma de crônica, sabe aquela crônica com a mensagenzinha subliminar, num jornal de alta circulação. Ele tem uma passagem assim que ele fala assim, como é que é? Cara, bicho, eu fico repetindo isso com meus filhos sempre, mas é tipo assim, ele fala assim, por que me importa? Por que não me importa? Vou seguir no meu badalo, com meu... como é que é? Por que não abalo? Porque sigo com o meu badalo, com meu repente intermitente, dando trote em muita gente. Se sou negro ou se sou bode, pouco importa.
Aí você vê assim, cara, que texto meio louco. Aí outro dia eu tava esmiuçando esse texto. Bode, Érica, era uma forma que tinha de chamar aquelas pessoas que eram mestiças. Entendi. E aí ele escrevia no texto com um pseudônimo. Então as pessoas não sabiam se ele era negro ou se ele era branco. Entendo. Então ele estava falando que se escrevia e as pessoas não tinham que se importar se ele era negro ou se ele era mestiço. Tinha que se preocupar com a mensagem que ele falava. E qual que é o detalhe, né? Quando ele fala que se é negro ou bode, ele não fala se ele é branco. Porque as pessoas tinham muita vergonha de ser mestiças, porque os mestiços eram vinculados à população negra. Então ficava aquela pessoa, falando de colorismo também, aquela pessoa que era e não era. E aí é importantíssimo trazer isso para a nossa realidade, porque a população negra no Brasil é formada pelos pardos e pelos pretos. Pelos pretos. Então, falando para você dos avanços, a gente teve tremendos avanços, mas o colorismo é uma coisa que a gente precisa entender nesse processo. Por quê, Érica? Quanto mais preto, menos oportunidade. Então não adianta a gente trazer a oportunidade para a população parda e deixar a população preta, retinta, que eu me incluo, à margem dessa situação. A gente vai conversar de dados, entendi. Né? Mas esse é, por exemplo, a crítica no dado, trazendo para a nossa realidade, por exemplo, do demográfico médico brasileiro. A gente tem um avanço, né? Não estou discutindo validade ou desvalidade de cotas, esse é um ponto. Perfeito. Esse é um ponto, mas quando a gente olha lá no fundo do dado, o dado está falando para a gente. Avançamos? Avançamos. Avançamos bem? Não. 2 passos para frente e 3 para trás. Porque esse avanço foi na população parda. Perfeito. Você entendeu? Entendi perfeitamente. Inclusive, eu estava lendo alguns dados recentes e me parece que houve uma autodeclaração, né, de ser pardo recente agora, Sim, né? sim. Aumentou, salvo engano, de 2019 para 2022, aumentou acho que 6 ponto alguma coisa por cento do que era. Então, isso reflete, inclusive, nesses números que você citou. Esses seriam ingressos da população parda na medicina, em Perfeito. cursos, na graduação de medicina. Perfeito. Quando a gente olha os dados dos ingressos no primeiro ano, a gente vai ver que, de fato, aumentou a quantidade de pessoas negras acessando a universidade, pública ou privada. Ó, o dado está lá, né? Número não mente. Aí você vai refinar os dados. Aí você olha um aumento, né? Passou, sei lá, de 21% para 27% da população parda. Aí você olha a população preta, de 3,2 para 3,6. Mudou 0,4. Você entendeu? Então, assim, a gente entende, o Brasil é um país, o dado dos 56%, a gente entende, o Brasil é um país de uma população parda quase que majoritária. Mas qual que é o detalhe? O que Luiz Gama falava? Se eu sou preto ou sou bode, pouco importa. Você entendeu? Perfeito. Então, assim, nossos heróis estão desde sempre, Érica, estão lá atrás. Então, só não tinham, infelizmente, esse reconhecimento, né? E a voz não era uma voz que ecoava tanto, né? Porque era abafado o tempo todo. Sim, Érica, isso é história, isso tá lá, sabe, assim, Dandara, André Rebouças, tem história, a gente precisa estudar isso, a gente precisa mostrar para as nossas crianças, preta, parda, negra, branca, asiática, a gente precisa mostrar essa história do Brasil. Perfeito. Quando a gente fala, Érica, de independência, quando a gente fala da lei áurea, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de uma série de levantes, né? A história preta fala pra gente que vários levantes ocorreram ali na região de Salvador e tudo. A decretação dessa lei, Érica, foi a elite política do momento foi colocada pela parede. Foi colocada na parede, assim. Então, assim, cara, vocês têm. Inglaterra falou que ia detonar o Brasil se não decretasse a lei. A pressão econômica já estava muito grande, porque a partir do momento que começou aquela lei ventre livre, aquelas leis que já era um ensaio, né?
começou a romper o quê? O processo econômico. Por quê? A economia brasileira era centrada na escravidão. Perfeito. Pessoas escravizadas faziam parte da máquina produtiva, da máquina de patrimônio. Em todos os ciclos econômicos, né? Quando a gente fala do pau-brasil, do açúcar, do tabaco, do algodão, do café. 4 séculos, Érica. 4 séculos, Érica. Se isso não é o suficiente para a pessoa entender que alguma coisa vai acontecer no futuro por conta disso, e os detalhes, né, Érica? Também um detalhe, assim, de dados, sem críticas, né? E aí, quando a gente passa por aquele processo em que imigrantes vêm ao Brasil, a gente fala muito de cotas, né? Hoje em dia o pessoal briga, cota para isso, cota para aquilo e tudo. Foi cota, é isso, né, Érica? Eu não estou defendendo o momento atual, eu estou fazendo a leitura do que aconteceu, da história, que todo mundo conhece. Então você vem de uma forma bastante institucionalizada, de uma forma de política pública, você fala, europeu, vem aqui para o Brasil, que eu te dou uma terrinha, que eu te dou alguma coisinha para você começar. Isso é política pública da época, né? Perfeito. É a visão mínima que eu tenho olhando a história de trás para cá. Sim, e se a gente for pensar e voltar na época da colonização, os portugueses eles tentaram colonizar os índios, né? Que foram os primeiros escravos. Só que deu errado porque eles trouxeram as doenças também. Então, à época, 3 milhões de índios foram eximados. E já havia esse movimento, né, da escravidão na África, né? Desse tráfico todo. Sim. E eles, obviamente, né, fizeram começaram a trazer o povo africano para cá para poder fazer o quê, né? Que é o que a gente fatiar o Brasil inteiro nas capitanias hereditárias, Sim, né? sim. Para poder produzir, para poder gerar riqueza, né, para Portugal e tudo mais. E é isso, Érica, que a gente está falando. Então, assim, falta... A história nossa é muito rica. Muito né? riquíssima. A influência nossa indígena, da população escravizada é enorme. Todos nós sabemos disso. Mas a gente precisa preencher mais nossa história. A história dos livros está muito pobre. A história dos livros, falta muita coisa que não foi dita. Falta citar muita gente páginas, né? Falta muita gente que não foi citada. Para a gente entender, de novo, Sankofa, a gente olhar para trás e ver o que está acontecendo. Então, é muito, muito, muito leviano a gente criticar tudo o que acontece agora sem saber tudo o que aconteceu durante quase 4 séculos de um país, de um continente, de um estado, de um país que tem 5 séculos. Então, a gente não pode ser leviano, a gente tem que ser mais honesto com a gente mesmo, né? Ser mais honesto e assumir essa responsabilidade acima de qualquer coisa, né? Eu sei, porque a gente está falando de uma história do Brasil. Se a gente falar da história da humanidade, né, que você tem acesso a informações que há 3.000 anos antes de Cristo, um egípcio, né, foi o primeiro dentista da humanidade, que há 2.700 anos antes de Cristo, uma egípcia cientista, foi a primeira médica registrada, né, no mundo. Então a gente está falando do povo que do continente africano. É disso que a gente está falando. E é isso, né, que a gente... A história nos diz que muito possivelmente o primeiro ser humano surgiu de África. Então, assim, por que a gente vai entender tudo que nos rodeia na complexidade que todo ser humano é a partir de uma visão eurocentrada? Não faz sentido, né? Se a origem das coisas é dito, é falado, tá lá, o pessoal estuda, comprova, faz estudo de carbono, de fósforo e fala, cara, a origem do ser humano provavelmente foi dessa região. Por que a gente, na hora de imaginar de onde o resto das outras, todas as coisas surgiram a partir de um outro continente? Então é leviano, né? É desonesto, né? Polemizando um pouco, é só a gente... É só a maneira como Jesus Cristo é retratado. Me desculpa, mas Jesus Cristo ele tinha a menor possibilidade de ser branco do olho azul.
Por favor. Pelo menos o cabelo crespo ele tinha. Não. Tem uma cena do filme... Por favor. Tem uma cena interessante do filme do Malcolm X, né? Do Malcolm X, já viu esse filme? Ele tem um embate com um padre, né? Que fala assim, cara, como que você fala que Jesus era um homem branco de olho azul? Não é isso que tá falando na Bíblia. Por favor, não me perdoe. Não tô polemizando nem criando intriga com nenhuma religião. Exatamente. Mas, cara, eles falam que Jesus tinha o cabelo parecido como o de ovelhas. Cabelo parecido como o de ovelhas não é o cabelo parecido com a maioria da população da Suécia. Então, assim, coisas que estão escritas, mas, claro, a gente, como a gente tende a ter a visão eurocentrada, as visões de mundo mudam. E você falando de medicina, né, assim, a medicina tradicional africana, Érica, ela é tão rica como a medicina tradicional chinesa, como a medicina tradicional dos povos indígenas. Então, são muitas informações que a gente tem ali, muitas informações, que a gente, por vários vieses, acaba achando que isso é coisa sem valida, né? Por esse processo de validação nosso. Então, muitas críticas, muitos ataques têm a ver com isso, com a pessoa não entender que a origem das coisas às vezes está numa planta, está numa região, está numa fala, e a cultura africana é uma cultura muito, de algumas partes, óbvio, de muita oralidade, né? Não só massacrar a gente, voltando a Fanon de novo, atacaram nossa subjetividade. Então todos os relatos, todos os mínimos registros que a gente tinha, que poderiam ser comprovatórios agora, foram destruídos, né? Então, assim, quando a gente olha, isso é muita polêmica, porque tem muita coisa de internet disso, quando coloca marcas que tem o layout parecido com texturas africanas, quando a gente vê remédios que têm origem em determinados princípios ativos, a gente está falando de coisas que muitas das coisas foram passadas na oralidade. E aí a gente refinou, pesquisou e tudo, por quê? O que sobrou pra gente foi a oralidade, foi uma pessoa falando pra outra, falando pra outra, falando pra outra. Por quê? Os registros foram todos destruídos, né? De novo, falo do Egito, né? Até hoje, a civilização egípcia é uma referência pro mundo inteiro, né? Egito, Império Romano e tudo. Cara, o Egito tá em África. Exatamente. Então, assim, até hoje o povo fala, cara, pirâmide é maravilhosa. Onde nasceu a escrita, a agricultura. Então, por que a gente falta esse olhar carinhoso, esse olhar aprofundado para a África? Tem que reconhecer, né? Tem que ter essa chamada de consciência, a lucidez, ela tem que vir. Não adianta mais negar isso. Porque o povo preto não vai permitir mais isso, não tem o porquê permitir mais isso, assim. E quando eu falo da causa preta, e eu realmente, eu confesso para você que eu tenho uma crise de identidade muito grande. Juro para você. Porque eu não me considero branca. Eu não sou branca. Eu cresci ouvindo as pessoas me chamando de morena cor de jambo. E confesso, eu quero fazer todo esse estudo, é algo que eu preciso, inclusive, porque toda a minha vida eu sempre me identifiquei com a cultura preta, com tudo. Minhas primas faziam dança moderna na época, eu fazia capoeira. Tocavam piano, eu tocava berimbau. Né? Então, a minha essência, quando eu falo que eu tenho crise de identidade, é porque eu sei que eu não sou preta, mas eu sei que eu não sou branca, então talvez eu seja parda, né? Mas essa dificuldade, às vezes, ou essa resistência que ainda existe de reconhecer o lugar que é de vocês e que foi roubado, né? E que vocês precisam, e esse movimento ele tem que estar cada vez mais forte, desse resgate, desse empoderamento, dessa voz que precisa estar em primeiro plano e que precisa ecoar, né, cada vez mais forte. Isso é um caminho sem volta.
E sinto muito para quem não entendeu isso ainda, entendeu? E, Érica, Eu sinto muito. E é muito isso, né, Érica? É muito isso. A história é isso, né, Érica? Então, assim, mais uma vez, privilégio, muito obrigado por você ter me trago aqui, porque é a gente falar, Érica, nossa história em primeira pessoa. Isso. O protagonismo, né? É em primeira pessoa. É o protagonismo. Então, como eu te falo, o lugar que eu tô, a posição que eu me situo no momento, é a oportunidade da gente falar nossa história em primeira pessoa. Quantos e quantos livros, Érica, eu, com 42 anos, a gente estudou sobre histórico do Brasil, sobre escravidão, sobre população escravizada que não foram escritos por pessoas pretas. Exatamente. Então, quando a gente fala assim sobre estar na posição, sobre ter mais representatividade, a gente está falando de vivência. E é isso que você me fala. É a vivência. É a pessoa ter vivido experiências que a outra pessoa não viveu. E falar, produzir riqueza, produzir ciência, tudo é muito baseado na nossa vivência, Érica. Todo mundo. A pessoa que é pós-PhD, a pessoa que tem... Ela tá baseando a vida dela nas vivências dela. E são muitas coisas que atravessam a gente, Érica. Então, se a vivência não for trazida à tona, se a gente não houver pessoas pretas falando em primeira pessoa, em posições, em todas as posições possíveis e nas mais diversas posições, exato, a gente sempre vai ser subjugado. É verdade. Sempre, Érica. E assim, e esse é o trabalho. Eu entendo que quando o foguete está muito alto, a gente às vezes vai tomar muita flechada. A gente às vezes vai ser muito atacado, assim, pelas coisas que a gente fala, ou vai ser muito julgado, vai ser muito cobrado, vai ter muita autocobrança, vai ter muito tudo, mas você sabe uma coisa que é uma coisa que tem acontecido comigo recentemente, eu tenho percebido isso, é receber mensagens tipo a que você me falou no começo, eu sei, você me inspira e tudo, cara, eu não tô ainda muito confortável com isso, sabe, Érica? Não tô, não me sinto. Isso, é verdade. Não se sente confortável. Eu não me sinto confortável, não na maldade, não no aspecto mal, assim, eu não consigo me ver nessa posição, sabe? E você acha que você não consegue se ver nessa posição porque isso é essa sequela do quanto vocês foram açoitados com relação a isso? Talvez, Érica, mas mais do que isso, assim, eu trago esse meu engajamento, trago essa minha essência, essa minha vontade de ser, esse meu jeito de me comportar, esse meu jeito de me vestir, essas referências que todo mundo consiga entender que eu tenho esse marcador na minha vida, mas eu vejo isso não para inspirar as pessoas, vejo isso que, cara, olha só, existe isso. Existe essa diversidade no sentido de existe um médico negro, existe um urologista negro, existe um cirurgião robótico negro, mesmo sabendo que eu sou o único ou um ou dois numa população enorme que a gente tem aqui em Brasília. Então, eu quero ser, sem necessariamente eu ter que inspirar outras pessoas. Eu quero que as pessoas vejam, é possível. Sabe, Érica? Voltando de novo a Luiz Gama, assim, pouco importa, eu quero ser visto. Pouco importa. E o bode que ele fala que essa pessoa que mestiça, é isso, assim, eu me pego fazendo isso, Érica, o tempo todo, porque eu tenho uma referência muito forte, é muito presa em mim, então só te dando um exemplo, né, e você vê essas coisas que atravessam a gente. Eu gosto muito de tênis, né? Então, assim, tem vários tênis e tudo. Aí um dia, eu sentado com a Sinara, a gente começou a viajar nas ideias. Cara, Eric, isso é um mega negócio ancestral, sabia? Por quê? Meus antepassados, Eric, andavam descalço, cara. Verdade, eu sei. O calçado é uma coisa assim, então assim, mas por quê? Herdei isso muito do meu pai. Meu pai era um cara elegante, que gostava de se vestir bem, gostava de bons calçados.
Minha mãe, idem, assim que todo mundo teve um pouco de condição, gostava de andar elegante, calçado, ou seja, cara, eu posso estar mal vestido, mas eu vou andar com tênis confortável, vou andar com tênis bonito, vou andar com tênis... Então, isso, como você falou agora há pouco, são sequelas que eu estou carregando que a gente não está percebendo. Sim. Então, o seu gostar pode ter muitas das coisas que a gente ainda não conseguiu descobrir, que tá lá te rondando, Tá latente né? ainda. E tem muito autor negro que fala disso, sabe, Érica? Assim, a herança não tá só na carga genética, entre aspas, entre muitas aspas, mas a herança às vezes está no comportamento. Então, assim, cara, eu gosto disso, eu faço isso, eu sou assim, cara, às vezes a explicação não tá na sua vida. Literalmente. Tá A naquilo. explicação tá naquela coisa que tá atrás de você. De novo, sankofa, pé para frente, cabeça para trás. Sensacional. E faz todo sentido isso, né? Eu sei. Faz todo sentido quando você começa a se apropriar disso, né? Sim, sim. E a entender. É. Falando nessa questão você comentou a saúde, é a minha zona de conforto, né? E usando também essa isca, é muito triste a gente ainda perceber o quão difícil é o acesso do povo preto à saúde, né? Uma saúde de qualidade, né? Uma saúde preventiva. Quando a gente fala em médicos, 3% apenas são médicos pretos, né? Médicos e médicas pretas. Quer dizer, a gente está falando num universo ainda muito pequeno. Sim, sim, sim. Você acha que esse indicador já é um retrato fiel do racismo estrutural do nosso país? A minha resposta para você é bem objetiva e eu vou contextualizar, Érica, sim. Né? Vou te contar um pouquinho e para nossa audiência saber um pouquinho da minha história, né? Então, eu sou filho de 2 negros retintos, é óbvio, e aí eu venho de uma família que, graças a Deus, me deu uma oportunidade, me deu talvez a melhor ferramenta que a gente pode ter, que é o estudo, né? Então, assim, como minha mãe gosta de falar, a gente foi estudante profissional, eu e meus irmãos a vida inteira. Né? Então a gente não precisou trabalhar fora, a gente não precisou trabalhar para conseguir comida para voltar para casa, a gente não precisou estudar à luz de vela à noite, coisa que minha mãe fez com 9 irmãos dentro de uma casa. Nossa. Então assim, eu sou uma geração, de novo, que é fruto de muito sangue das pessoas que estavam atrás de mim. E eu reconheço isso, e eu valorizo isso, e eu sei disso, eu sei a história. Como eu estava te falando, né? De parte da minha família, eu sei 82 linhas de curva, mas eu sei, eu conheci minha avó, eu escuto minha mãe falar da minha bisavó. Então, assim, são coisas assim que eu sei o caminho, eu sei o tanto que foi luta. E aí, voltando de novo para minha história, eu fiz faculdade, numa faculdade aqui em Brasília, que tinha 2 pessoas negras, uma turma de 42 alunos. E aí a gente se formou, eu optei por fazer residência no maior hospital aqui de Brasília, que é o Hospital de Base. Na época, isso tem bastante tempo, mas de fato era um hospital bastante concorrido, ainda continua sendo, uma residência que tinha a possibilidade de formar bem o cirurgião. E de novo, assim, vamos lá, vou fazer uma leitura bem leviana também, assim, claro, não sei como as pessoas que estavam lá comigo se identificam, mas na minha leitura de 17 residentes da cirurgia geral entre R1 e R3, tinha 2 negros. Você vê como as coisas pioram, Érica. Vou piorar, tá? Escolho fazer a subespecialidade em urologia, que é uma especialidade difícil, uma prova concorrida. Fiquei em 4º lugar na prova, estudei bastante. Entro na residência no hospital no Rio de Janeiro, Érica. Nesse hospital eram 186 médicos residentes de todas as especialidades, um hospital grande, bastante gente. Érica, eu era o único médico negro. Era o único residente negro. Único. E até hoje, né, eu tenho a possibilidade de sempre estar revisitando, conversando com as pessoas e vendo nessa residência, uma residência de referência, um bom serviço referenciado no país e tudo. Até hoje, de vez em quando, eu fico olhando, pela minha curiosidade, meu recorte racial, a foto dos novos residentes. Cara,
Eu acabei a residência de urologia, Érica, tem 9 anos. Até agora eu ainda não vi ninguém. Então, eu arrisco a dizer, Érica, que no serviço que eu fiz a residência até hoje, eu Não tem fui o nenhum outro único formando. urologista negro do serviço de residência. E aí, detalhe, Érica, vou além. Pra você entender que o recorte é complexo, entendendo a dinâmica como uma dinâmica globalizada. Escolho fazer fellow na Cleveland, né? Mais uma vez, uma subespecialização, caminho difícil, me escolho fazer uma coisa. Érica, entro lá no hospital dos Estados Unidos, lá 18% só da população é negra. Adivinha, Érica? Sou o único fellow negro do Negro. serviço. Então, as vivências, você tá vendo o tanto de coisas que atravessa a gente, não tem como ser diferente, não tem como não reagir. Sim, Não tem como não reagir. E essa reação, Érica, é pro bem, quando você tem letramento, quando você estuda, ou quando a reação é pro mal. Então, uma pessoa que é jogada à margem da sociedade, uma pessoa que é flechada, não quando o foguete está alto, como eu tô no momento, mas quando o foguete está lá embaixo, ou quando nem o foguete ele é flechado, as vivências, o que atravessa ele. Agora imagina, só falando um pouquinho de vivência, converso muito com minha mãe, Érica. Minha mãe foi uma médica também, formada numa universidade federal, entrou. Então, de novo, não estou discutindo cota. Minha mãe tem mais que 50 anos de formado, já está aposentada. Mas imagina o que foi a vivência de uma pessoa nessa situação. O quanto que foi difícil. Então, isso é assim, verdade. a gente cresce numa pressão de que a gente não precisa ser bom, a gente precisa ser 2 vezes melhor. É verdade. Isso fica muito enraizado, Fica né? mais Porque raiz. tem que estar o tempo todo provando. E isso, na saúde, repercute muito. Por quê, Érica? Quando a gente vai discutir assistência à saúde, a gente está discutindo assistência, principalmente em termos de saúde pública, aos agravos que mais acomete grande parte da população naquela comunidade. Então a gente vai assistir uma comunidade que majoritariamente, na maioria das vezes, é negra, com um olhar em que aspecto? Os trabalhos que surgem na literatura são desenhados em qual aspecto? Verdade. A assistência é desenhada em qual aspecto? E aí contamina com racismo institucional. Por quê? Vamos falar de coisa moderna? Vamos falar de coisa moderna. Covid. Primeira pessoa cometida por Covid no Brasil. Uma empregada doméstica. Adivinha a cor? Preta. Primeira pessoa que morreu de Covid no Brasil. Adivinha a cor? Preta também. A população que mais morreu de Covid no Brasil. Tô falando de Covid só, tá, Érica? Não tô falando de nada. A população que mais morreu de Covid no Brasil. Preta. Alguma coisa de saúde pública tá errada. O que contamina a saúde pública tá errada. Então, o que contamina a saúde pública tá aí, pra gente ver. Dado, né, que você trouxe, representatividade, né? Quando a gente tem representatividade, Érica, as vivências atravessam a gente. Então, Érica, não estou cobrando para a gente ter 50% dos pesquisadores negros das melhores universidades do mundo negros. Não estou cobrando para ter isso. Não estou cobrando para ter isso no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Mas precisa ter negros. Porque senão a gente nunca vai conseguir reverter esses dados de saúde, É verdade. de cuidado, de assistência. Então, quando a gente traz essas informações, eu estou falando de dados que precisam ser melhorados urgentemente. Por quê? Quem não tem saúde, Érica, não vai ter saúde financeira, não vai ter saúde mental, que é o complexo, que é o pilar da saúde. Então, se eu tiro a minha saúde física, eu caio. Se eu tiro minha saúde financeira, eu caio. Se eu tiro minha saúde mental, eu caio. Então, é disso que a gente está falando, né? O complexo da saúde não é só eu ter saúde física, né? Então, ter esse recorte racializado da saúde é importante para a gente prestar uma política pública melhor, prestar uma assistência na saúde privada, Érica, que a gente trabalha tanto, melhor.
né? Então, assim, os pacientes meus de pior prognóstico no câncer de próstata são os pacientes da raça negra. A literatura já me fala isso. Dos pacientes privados. Mas por quê? Porque muitas das vezes os pacientes privados não sabem, e grande parte dos homens não sabem, que os fatores de risco para câncer de próstata são histórico familiar, obesidade e raça negra. Então, o negro, ele às vezes pode até ter um convênio, o negro pode às vezes até ter plano de saúde ou condição mesmo de pagar, mas ele precisa de informação de saúde. Ele precisa saber que ele é mais cometido por hipertensão, por diabetes. E isso é fruto da própria miscigenação. Quando eu falo miscigenação, por exemplo, principalmente no nosso país, né? A gente está falando do Brasil. Nós tivemos aqui pessoas de vários lugares da África, né? E daí teve, obviamente, vindo para cá, teve também essa miscigenação com os europeus, com os índios e Perfeito. etc. Isso fez com que o povo preto talvez tivesse uma predisposição genética mais favorável para algumas doenças como a diabetes, a hipertensão e o próprio câncer de próstata, falando do público masculino. Sim. Isso é uma linha de pesquisa bastante importante, sabe, Érica? Então, assim, a gente fala muito da saúde física, né? Mas, por exemplo, a gente tem dados muito importantes, por exemplo, da saúde mental, né? A gente vê que a saúde mental, a maior taxa de suicídio está entre homens negros, jovens, né? Então, assim, quando você me fala isso e você me pergunta, eu não tenho um dado concreto, mas sem dúvida isso atravessa. Então, a pessoa hipertensa vai ser aquela pessoa que vai ser submetida a pior alimentação, vai ser aquela pessoa que vai ser submetida a uma condição de trabalho um pouquinho mais degradante em termos físicos. E, claro, a população brasileira é uma população que sofreu muita mistura, aí eu coloco uma vírgula, em termos. Por quê, Érico? Você sabe que muito se discute sobre isso também, mas o dado brasileiro é que as pessoas negras, elas se casam muito entre elas. Então, assim, esses agravos de saúde ficam girando dentro, digamos, da mesma população, né? E, assim, parece que não é tão real, porque, de fato, a gente é uma população muito miscigenada, mas dentro da nossa comunidade, digamos assim, as coisas estão girando em volta da gente mesmo, sabe? Parecido, fazendo um recorte diferente, mas existe determinados agravos de saúde que podem ser mais comuns na população de origem asiática, na população de origem europeia. Quando a gente vai para dentro dessas pessoas de origem parda ou das pessoas de origem caucasiana pura mesmo, os dados são mais reais. Os dados da literatura. Entendi. Então, por exemplo, a gente vai lá, determinado tipo de leucemia é comum numa criança de 4 anos de origem caucasiana. Esse dado é mais real. Porque, óbvio, com certeza alguém na Europa pegou e fez um estudo com todo mundo. Então, de novo, a importância de ter pesquisas voltadas para a nossa população. Quando, por exemplo, na minha zona de conforto, a gente fala que o câncer de próstata é mais comum na população negra, o fundamento teórico disso tem a ver um pouquinho com as taxas de testosterona, tem a ver com o aumento da próstata, costuma ser mais pronunciado na população negra, mas isso a gente está falando, talvez tem mais caminho para a gente investigar isso bioquimicamente, aprofundar conhecimento nisso, sabe? Então, assim, é importante a gente estudar isso para ter essa informação bem segura e falar, isso está acontecendo com a população negra porque é um recorte relacionado à cor. Ou não é relacionado a tudo que atravessa a pessoa. Então, é importante estudar isso. Você acha, eu sei, que é realmente imperativo que instituições de ensino, órgãos reguladores, hospitais, e obviamente a gente está falando aí de uma questão de justiça social também, né? Que todos juntos trabalhassem para eliminar essas barreiras e criar mais oportunidades e que essa diversidade na força de trabalho, né? Principalmente na área da saúde, que é a área que a gente está tratando,
E que isso faria uma diferença incrível e seria essencial para garantir uma entrega de cuidados, de saúde mais eficaz e acessível para todo mundo? Eu acho que sim, Érica. A resposta para essa sua pergunta é sim. E isso é muito importante e é muito claro no sentido assim, Érica, que a partir do momento que você tem, de novo, a pessoa que tem aquela vivência com a caneta na mão, com a possibilidade de decidir, possibilidade de dar as orientações, possibilidade de dar as direções, a política pública atinge todos. Atinge todos. Então, não é só, por exemplo, um aspecto que você está falando e detalhando isso que a gente está falando. Então, o ideal é quando a gente fosse fazer uma campanha em termos de cuidado da próstata, numa campanha publicitária, a gente colocasse uma pessoa negra. Já que eu preciso comunicar uma coisa que você faz muito bem, a gente precisa comunicar com a população, alvo a população mais acometida, a gente precisa mostrar que aquela ideia está vinculada a um... Então, isso transpassa a saúde pública, deve contaminar e passar pela saúde privada e a representatividade é importante nisso, porque o que eu preciso, Érica, você sabe. O que eu sinto é diferente. Uhum. Você entendeu? Então, assim, e o ser humano é isso. A gente sente, né? De novo, as nossas relações e tudo que a gente passa é fruto do que a gente sente. Não estou falando aqui na minha posição que a gente não precisa ser técnico, que a gente precisa ser correto, que a gente precisa basear em evidência. Mas que evidência é essa se eu não tenho sentado algum do meu lado de pegar na minha mão e falar assim, calma aí, cara, mas a direção na minha vivência, claro, tudo é baseado em evidência, tudo é baseado em trabalho comparativo, mas eu preciso de alguém pegar na minha mão e falar, eu sei, cara, talvez não seja por aí não. Então, se não houver pessoas negras nas posições de decisão, a gente nunca vai chegar nem próximo da situação ideal aqui no Brasil. Por quê? De novo, somos 56% da população brasileira. Então não adianta a gente ficar rotando política pública, rotando o que deve fazer, o que não deve fazer, normativas em termos de ANS, de saúde suplementar, de SUS, de urologia, de clínica médica e tudo, se a gente não tiver pessoas pretas, não tiver pessoas negras participando do processo decisório. E para chegar lá, Érica, eu sei bem como é muito difícil. É um caminho duro, porque essas coisas atravessam a gente. Mas a gente tem que estar lá. Então, quando eu falo do reforço e da importância dessas políticas afirmativas, é olhando para a saúde, Érica, de todo mundo. Exatamente. Porque eu sei que vai ter um momento numa discussão que eu vou me sobrepor e um momento que outra pessoa vai se sobrepor. Mas a balança tá muito defasada, Érica, defasada. Então, a gente não consegue gerar aquela saúde privada e a saúde pública que é a ideal. Não consegue. Você acha que, apesar, né, de todo esse movimento, e graças a Deus, e que as coisas... É triste quando fala que avança 2 passos e recua 3, né? É frustrante demais isso e dá uma sensação de que o avanço ele é muito tímido ainda, né? E é avassalador quando a gente pensa que o povo preto, ele ainda hoje, ele ainda é refém de todo esse resquício, né? Porque hoje a dificuldade de acesso, a discriminação, o preconceito, a privação de oportunidade e etc, nada mais é do que a herança disso tudo, né? E desconstruir isso para criar uma realidade nova, é isso que você diz, né? É difícil, é duro, mas precisa ser feito. E isso não pode ser um compromisso, mais uma vez ressaltando, só do povo preto, né? Isso é um compromisso
que a humanidade precisa ter. Isso é um fato, né? Não tem como discutir isso, mas isso é um fato. Você sabe que eu poderia estar conversando com você aqui até 10 horas da noite facilmente, né? A gente consegue, você sabe. Consegue. Mas infelizmente o nosso tempo tá acabando. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você é um pai amoroso, você tem 2 filhos, né? Que mundo que você gostaria de deixar para os seus filhos, você? Ai, Eric, que pergunta dura, difícil, né? A gente que tem filho, você tem mais tempo de estrada, não na idade nem tanto que você é super jovem, você sabe. Mas seus filhos estão... seus filhos estão em outra fase. Os meus eu tô começando esse voo, que é um voo assim eterno de preocupação, de cuidado, de atenção. E aí, Érica, de novo, eu vou falar olhando para dentro, né? Me atravessando, né? O nome do meu filho, Érica, chama Martin Becoe. Né? Martin, motivos óbvios. Becoe é uma palavra achante que significa filho nascido para lutar. Então, meu filho ele chama Martin Becoe Costa Aquamoa. E o nome da minha filha chama Naomi Aquamoa. O que é meu sonho, sabe, Érica? Hoje, o Martin me surpreende muito, e a Naomi idem, é uma criança inteligentíssima. E hoje eu estava voltando de uma consulta com o Martin, né? E ele, assim, filho, né, Érica? Ele consegue te vir com uma agulhinha assim, pum, lá no seu coração, né? Assim, sem perceber, né? 4 anos, você sabe que ele não tem tanto recurso mental para isso. Ou às vezes eles têm a sensibilidade que a gente não consegue atingir. Mas aí, cara, eu voltando da consulta com o Martin no carro e tudo, ele, papai, eu perguntei assim, papai, eu quero viajar, que a gente vai viajar esses dias e tudo, aí ele tá com isso na cabeça. Filho, fala qualquer lugar do mundo que você quer ir que papai te leva. Qualquer lugar. Pode falar qualquer lugar do mundo que papai te leva. Coisas que meus ancestrais me proporcionaram para eu poder proporcionar para os meus filhos, tá bom, Érica? Não fui eu que conquistei, não sou eu sei que tá aqui. É coisa, como eu te falei, tá muito atrás. Ele falou, filho, fala um lugar do mundo que papai te leva. Ele, papai, eu quero ir para África. 4 anos, Érica. Te contar outra. E isso eu tô respondendo sua pergunta, tá? Porque a resposta para minha pergunta para sua pergunta é o seguinte: eu quero para os meus filhos, Érica, deixar um legado. Legado é o quê? Eles saberem da onde vieram, onde eles estão e para onde eles vão. Érico Martin, aos 2 anos de idade, ele estava numa escola e aí estava nos 2 anos não, tem uns 3 anos, ele estava na época da Copa do Mundo, agora recente. E aí era o dia de ir com a camisa do Brasil, ou camisa do time, tudo. Ele falou, não, papai, eu quero ir com a camisa do Flamengo, óbvio, eu sou muito flamenguista, você sabe. 2? E aí o Martin falou desse jeito. Aí a professora perguntou para ele, Martin, você não veio com a camisa do Brasil? Resposta do Martin aos 3 anos de idade, Érica. Eu sou brasileiro, mas meu sangue é de Gana. Então, assim, Naomi, desenhozinho, não, tá com 2, Érica. Desenho, tá na escola, né? De novo, meus ancestrais permitiram que eu colocasse meus filhos em boas escolas, que é o meu maior, o que a gente dá de mais precioso para eles é a educação. Então, graças a Deus, meus 2 filhos estão em boas escolas aqui em Brasília. Escola, desenho para cá, representação de cá, representação de lá. Naomi pega e fala, tia, que não é Naomi não. Naomi é pretinha, tia. Aqui não é Naomi, não. Então, assim, é legado, Érica. Então, assim, claro, essa consciência racial deles, Érica, é uma coisa, assim, que eles precisam ter para se proteger. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esses relances que aí, quando ele fala isso, de novo, ele tá fazendo um sankofa, ele tá pisado no chão, olhando o mundo e olhando para trás.
Então, quando o Marty fala aos 3 anos que ele é brasileiro, mas ele tem um sangue de Gana, ele entendeu a vida dele. Ele entendeu a vida dele com 4 aninhos. Com 4 anos. E Naomi também, né? Entendeu a vida dele. Então, assim, nossos filhos é muito isso, né, Érica? Assim, essa percepção que eu tenho de pai é que a gente, desde o começo da vida, a gente vai plantando uma sementinha neles, né? O que o meu filho vai ser, pelo que ele vai lutar, o que ele vai escolher, nada disso a gente tem interferência, né, Érica? Você sabe tão bem quanto eu, assim, meus filhos vão ficar comigo, a geração dos meus filhos vai ficar 20 anos comigo, e, Érica, eles vão ver 100 nessa faixa etária deles, cara. Então é muito pouco. Mas se lá atrás eu tiver lá com a minha bengalinha, eu lembrar, Marty, você lembra dessa história? E ele falar, rindo, pô, papai, eu não acredito que eu falei isso, mas eu lembro. Eu vou falar, cara, o legado tá aí. Porque eu sei que quando eu olhar para trás, quando eu for o bisavô de alguém, o meu bisneto vai falar assim, cara, eu tinha um bisavô que era médico e era um médico negro. Se ele fizer esse recorte, ele pode até ser o bode, pode ser até o mestiço, o pardo. Mas se ele falar isso, Érica, eu lá, na dimensão que eu tiver, pode ter certeza lá que eu vou estar aos prantos, assim, falando, cara, ficou um legado. Esse é meu sonho, só isso, assim. Eu acho que você está fazendo esse trabalho muitíssimo bem feito. Você. E eu quero que você saiba e reforço que essa luta é nossa. Essa luta é nossa. E eu espero que a gente consiga dar 2 passos para frente, 3, 4, 5, diversos, e que a gente não precise dar 2 para frente, 3 para trás. Porque essa estrada, esse caminho, ele é nosso, de todos os povos, né? Meu querido, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. E quem sabe a gente pode marcar um novo podcast para falar mais sobre essa riqueza, né? Eu queria finalizar, eu sei, te pedindo perdão. Você falou dos seus ancestrais, eu falo pelos meus antepassados, por tudo de ruim que eles podem ter provocado, por todas as dores que pode ter promovido. Eu te peço perdão do fundo do meu coração. Eu me envergonho muito disso. E é importante que todos nós tenhamos essa consciência do povo que não seja preto, de que existe uma responsabilidade nisso, sim. Mas a gente também tem um poder de mudar isso. A partir do momento que a gente reconhece, né? E que a gente mude a nossa postura e que a gente abrace essa causa como sendo nossa. É isso. Érica, você é uma fofa. Eu te acolho, te recebo. Obrigada. Você sabe que é muito profundo o que você fala e que eu acolho, sinto e entendo e sei que isso vem do fundo do seu coração. Que tem muita coisa boa aí, vai atrás, você pode descobrir muita coisa legal, viu? Eu vou atrás, você pode ter certeza que eu vou. Obrigado, meu querido.